Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje vamos comentar uma simples frase de Saulo quando ele encontra com Jesus no caminho para Damasco e desiste de perseguir os cristãos e entende a vida espiritual manifesta diante de seus olhos pela presença de Jesus em espírito e diz: "Que farei?" Quem vai guiar as nossas reflexões de hoje é o Espírito Emmanuel, em sua lição do livro Fonte Viva, capítulo 112, psicografado por Chico Xavier. Vamos juntos! Que farei? Paulo, em Atos, capítulo 22, versículo 10. Milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Indagam outros. E os rogos se multiplicam estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Não roga isenção de responsabilidade, nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Esse comentário de Emmanuel destaca duas posturas que nós podemos ter diante da oração. E quando nós dizemos oração, não necessariamente aquilo que a gente verbaliza, mas as nossas intenções diante da vida que manifestamos pelos nossos pensamentos, também nas nossas preces, também nas nossas escolhas. Então, diante dessa presença divina, nesse momento de conexão e de expressão das nossas vontades, muitas vezes nós buscamos a realização dos nossos interesses humanos, da terra, em detrimento dos nossos interesses espirituais. Essa que é a grande diferença. Saulo, quando viu Jesus e compreendeu, entre tantas coisas que ele sentiu ali, que a gente não pode nem falar, nem descrever, mas diante da visão de Jesus em espírito, compreendendo que a vida não é só a vida da matéria do nosso corpo, mas que nós somos espíritos eternos, diante dessa visão, a perspectiva de Saulo diante da vida transforma-se completamente. Ele não busca, então, privilégios da terra para si. Ele diz simplesmente: que farei? E isso é um grande convite para nós seguirmos o exemplo dele. Quando a gente conhece a realidade da vida espiritual, a gente começa a entender que todos os privilégios que nós possamos ter aqui na terra, eles passarão. Então, se a gente ficar desejando um tanto de coisas nas nossas preces que vão acabar, elas não vão trazer uma felicidade duradoura, uma paz perene para as nossas almas. Então, diante disso, a nossa postura diante da oração deve ser outra, de buscar, então, os interesses divinos para nós, aquele Pai que nos ama, o nosso Criador, que sabe o que é melhor para nós. Nós precisamos buscar na prece o entendimento do que é essa vontade de Deus para nós. Alguns chamam isso de propósito, de missão, de vocação, enfim, são palavras diferentes para dizer o mesmo, o que Deus espera de nós, o que farei, que nós viemos de fato fazer aqui, que vai trazer a nossa iluminação espiritual, que vai trazer para nós paz de consciência, que vai transformar as dores e os sofrimentos que nós mesmos causamos e estamos aqui às vezes colhendo esses espinhos que nós plantamos em outro tempo. O que a gente tem que pedir a Deus para dar conta de passar por essas experiências e em algum momento vivenciar outras mais leves?
no livro Os Mensageiros, também da psicografia de Chico Xavier, mas desta vez pelo espírito André Luiz, um instrutor diz o seguinte a André Luiz: não podemos abusar da oração aqui, segundo antigas viciações do sentimento terrestre. No círculo carnal, costumamos utilizá-la em obediência a delituosos caprichos, suplicando facilidades que surgiriam em detrimento de nossa própria iluminação. Aqui, todavia, André, a oração é compromisso da criatura para com Deus, compromisso de testemunhos, esforço e dedicação aos superiores desígnios. Toda prece entre nós deve significar, acima de tudo, fidelidade do coração. Quem ora, em nossa condição espiritual, sintoniza a mente com as esferas mais altas e novas luzes lhe abrilhantam os caminhos. Então, o convite desses trechos trazidos por esses espíritos e deste minuto de luz é que, se nós já aceitamos a existência de Deus, da vida espiritual e das responsabilidades que essa consciência nos traz, a nossa postura diante da oração precisa se transformar. Nós não podemos mais, não devemos mais, diante da prece, manifestar o tempo todo exigências e pedidos da nossa vontade, daquilo que a gente entende que é bom para a gente. A gente precisa tentar alcançar uma compreensão maior da vida, buscando inspiração e se comprometendo com essas inspirações que nós recebermos, para que, como Paulo, nós possamos, ao fim de uma vida de trabalho, de dedicação, de sacrifício, de transformação interior, de perdão e reconciliação com aqueles que nos rodeiam, enfim, de renovação verdadeira, a gente possa ter um pouco mais de paz, de consciência tranquila. E a gente vai alcançar essa compreensão buscando a vontade de Deus nas nossas orações e se comprometendo com essa vontade de Deus, conforme dizem aqui os Espíritos. E toda vez que a gente conseguir alcançar essas esferas mais altas do pensamento, do sentimento, nós vamos receber luzes novas que nos abrilhantem o caminho, de verdade, e não abrilhantar de uma forma passageira. Se a gente pedir destaque, poder, fortuna, uma série de circunstâncias materiais, a gente pode alcançar brilho no caminho, mas esse brilho, ele passa, ele é material, ele se transforma, ele muda e não necessariamente nos trará paz interior. Mas, se nós nos comprometermos e pedirmos a realização da vontade de Deus em nossas vidas e dia a dia escolhermos viver a vontade de Deus, nós vamos receber luzes novas que trarão um brilho para o nosso caminho, que é o brilho dos valores adquiridos em nosso coração que nunca se transformarão. Se nós aprendermos o amor, o perdão, a humildade e esses valores cristãos que trarão paz à nossa consciência, ninguém pode nos tirar. Lembra daquela frase do Evangelho, né? Busquei tesouros onde os ladrões não roubam, nem as traças corroem? É por aí. Esse foi o convite do Minuto de Luz de hoje, que nós possamos então buscar algo diferente para as nossas vidas, na oração, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, algo que realmente nos preencha. Isso, eu sei, é nadar contra a maré do materialismo e da cultura que o tempo todo nos dizem o que nós devemos conquistar aqui no mundo. E que se a gente não conquistar, a gente fracassou, a gente é excluído, enfim. Mas esses valores espirituais nos trarão alegrias tão maiores e paz tão mais duradoura que eu acredito que vale a pena o esforço. Vamos perguntar a Paulo, e nós já temos aqui a resposta de Emmanuel e André Luiz através de Chico Xavier. O que vale mais a pena se é nós nos satisfazermos momentaneamente aqui na Terra e não necessariamente termos paz no coração, ou nós buscarmos a vontade de Deus para as nossas vidas e conquistarmos tranquilidade, paz, não necessariamente sem luta, mas internamente com a certeza de que estamos fazendo aquilo que Deus espera de nós e aquilo que é o melhor para nós de fato. Bom, foi isso por hoje. Se você tem alguma sugestão, algum comentário, quer comunicar com a gente, escreva um e-mail para contatominutodeluz@gmail.com ou nos procure no Twitter, @Minuto de Luz. Um grande abraço e até a próxima.